O Evangelho de Lucas é um exemplo sensacional de historiografia antiga e demonstra um nível de precisão extremo nos fatos que relata. Dos 4 evangelhos, ele é certamente o que aborda a história de Jesus de um ponto de vista mais documental, baseando seu relato no testemunho de várias testemunhas oculares que viveram com Jesus. Esse evangelho demonstra muito bem a autenticidade e historicidade do texto bíblico e é um verdadeiro problema tanto para céticos quanto para críticos da Bíblia. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada em 5 evidências históricas impressionantes nesse livro. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos falar primeiro um pouco sobre Lucas. Lucas era um médico, muito provavelmente nascido em Antioquia, que se localiza atualmente na Turquia, e a coisa que mais diferencia ele dos outros autores do Novo Testamento é o fato dele não ser um judeu, ao contrário de todos os outros autores do Novo Testamento. Lucas também não andou com Jesus, ele foi se converter só depois da sua ascensão. Posteriormente, ele virou companheiro de viagem de Paulo e documentou a história da igreja primitiva e a jornada missionária de Paulo em Atos dos Apóstolos. Lucas, possivelmente por ser médico, é muito preciso e atencioso na sua narrativa, fazendo questão de registrar às vezes os mínimos detalhes que só uma testemunha ocular saberia. Lucas direciona o seu evangelho a um homem chamado Teófilo, e já nos primeiros versículos a gente vê o estilo e abordagem historiográfica que Lucas vai usar. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui a gente já vê de cara o estilo histórico que isso está sendo escrito. Esse evangelho vem de uma precisa investigação feita por Lucas, que entrevistou pessoas que conviveram com Jesus e testemunharam sua vida, morte e ressurreição. O objetivo primário aqui é construir uma narrativa mais ordenada do que aconteceu. Lucas parece já ter conhecimento e muito provavelmente até acesso aos evangelhos de Mateus e Marcos, porém acha necessário expor os fatos de uma maneira organizada, começando a história logo antes da concepção de João Batista. Uma vez que a gente já estabeleceu quem é Lucas, assim como o contexto histórico e textual do seu evangelho, vamos para a primeira evidência: figuras políticas e seus cargos. Logo no começo de Lucas capítulo 3, a gente vê Lucas nos dizendo especificamente quando começou o ministério de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Só nesses 2 versículos, Lucas já cita 7 autoridades conhecidas e seus títulos e cargos específicos. Isso estabelece e confirma ainda mais que ele está escrevendo um relato histórico e também mostra o quanto ele se importa com a precisão do que ele está relatando. Eu vou te mostrar uma coisa impressionante para que você comece a entender o nível de precisão histórica do Evangelho de Lucas. No versículo 1, ele relata que isso aconteceu no 15º ano do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Governador era alguém que tinha autoridade máxima sobre uma província. Isso é muito interessante, uma vez que outro historiador romano muito importante da época, chamado Tácito, que escreveu boa parte da história de Roma, se refere a Pilatos erroneamente, não como governador da Judéia, mas como procurador. Tácito comete um erro no título de Pilatos, uma vez que Pilatos era governador, ou prefeito, que tinha autoridade máxima na província, e não procurador. Ambos são cargos bem diferentes. O cargo de governador era muito maior em poder e hierarquia. A gente pode confirmar arqueologicamente que Pilatos era o governador da Judéia pela chamada Pedra de Pilatos, descoberta em 1961 em Cesareia Marítima, com a inscrição em latim que descreve Pilatos como governador da Judéia. Ou seja, aonde um historiador proeminente como Tácito erra, Lucas acerta em seu relato historiográfico. Nesse mesmo versículo existe outro exemplo muito legal. Lucas diz que um homem chamado Lisânias era tetrarca de Abilene. Ao mesmo tempo, o famoso historiador judeu Flávio Josefo, que também viveu no primeiro século, diz que Lisânias morreu antes da época de Jesus. Isso causou muita dúvida e durante muito tempo foi algo que céticos usavam para descredibilizar o texto bíblico, dizendo que Lucas tinha errado em seu relato. Bom, há mais ou menos 20 anos atrás foi descoberta uma pedra da época de Jesus, com uma inscrição que dizia: Lisânias, o tetrarca, estabeleceu essa rua, dentre outras coisas.
Ou seja, descobriram que havia outro tetrarca em Abilene que também se chamava Lisânias, que governou na época de Jesus e João Batista, confirmando mais uma vez o relato de Lucas. Lucas também cita Anás e seu genro Caifás, duas figuras históricas conhecidas e poderosas em Jerusalém. É muito interessante que ele diz que ambos eram sumos sacerdotes. A história nos mostra que Anás tinha sido deposto do cargo e Caifás tinha assumido. Porém, Anás continuava liderando por trás dos panos, o que leva Lucas a citar ambos como sumos sacerdotes. Inclusive, recentemente encontraram um ossuário de Caifás. Eu vou deixar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Para terminar, além de citar todas essas figuras históricas, Lucas também descreve o nome específico do cargo que elas ocupam, como, por exemplo, o termo governador e tetrarca, que era específico de certas regiões particulares. A gente vê o mesmo acontecer no livro de Atos dos Apóstolos, quando Lucas precisamente se refere ao líder de Tessalônica como Politarca, título que era bem específico daquela região. É importante lembrar aqui que naquela época não existiam enciclopédias para que você procurasse exatamente um título específico de um governante de uma determinada área. A única maneira de saber é indo para lá pessoalmente, conhecendo o cenário cultural, ou ter alguém, uma testemunha que já foi para lá e te informou. Isso é algo que você simplesmente não poderia forjar. A questão é, a gente vê aqui que Lucas é preocupado em dar informações corretas e precisas sobre os fatos. E mais, fatos esses que só uma testemunha presencial poderia saber. Lucas não precisava dar todos esses detalhes, mas mesmo assim ele dá. Ele quer que quem estiver lendo isso saiba que o que está sendo relatado é verdadeiro e histórico. Agora vamos para a nossa segunda evidência, o censo de Lucas. Em Lucas capítulo 2, a gente vê Lucas começar seu relato histórico descrevendo um censo decretado pelo imperador. Vamos ler. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Isso é algo que é também alvo de crítica da parte de alguns céticos, que afirmam que os imperadores romanos nunca tinham convocado censos. Bom, mais uma vez os céticos estão errados, uma vez que no final do século XIX, o arqueólogo William Ramsay descobriu documentos administrativos de Roma que demonstravam que os recenseamentos eram uma prática comum dos imperadores romanos. Outra crítica dos céticos era a passagem de que as pessoas deveriam voltar para suas cidades natais para se registrarem. Segundo eles, isso seria simplesmente um tumulto, descredibilizando esse fato completamente. Curiosamente, foi descoberto também um documento do ano 104 que anuncia um decreto do governador romano Gaius Maximus convocando todos a voltarem às suas casas para o censo. Agora vamos passar para a terceira evidência, que é um detalhe mais sutil, mas ainda assim muito interessante. Em Lucas capítulo 19, a gente lê sobre a história de Zaqueu, um cobrador de impostos que estava em Jericó quando Jesus passou por lá. Vamos dar uma lida. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Analisando essa passagem de perto, a gente acha algo curioso. Lucas menciona casualmente que nessa cidade de Jericó, que hoje se localiza na Cisjordânia, Zaqueu subiu especificamente em uma figueira, não qualquer árvore. Peter J. Williams, um estudioso do Novo Testamento, nota que não haviam figueiras em países como Grécia, Itália ou Turquia, no caso, países dos quais Lucas poderia ter nascido. Também não existiam quaisquer polinizadores naturais nesses países. Agora, se você puxar o Pessahim 57a no Talmud judaico, a gente vê um ensinamento do rabino Abba Shaul, que viveu no segundo século, afirmando que existiam mesmo figueiras em Jericó e que pessoas poderosas chegavam a arrancar elas dos seus donos. Agora, como que Lucas sabia da existência de figueiras em Jericó? Isso é algo simplesmente impossível de um potencial forjador inventar. A única explicação é que Lucas foi para Jericó e atestou esse fato conversando com os locais sobre o ocorrido. Ou até mesmo entrevistou o próprio Zaqueu, que testemunhou isso. Os relatos de Lucas, tanto no seu Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, são lotados de coisas assim. Saber fatos que alguém no primeiro século simplesmente não poderia apenas saber com precisão caso não tivesse conhecido o lugar em primeira mão ou ouvido de alguma testemunha que tivesse. O fato é, Lucas, assim como os outros evangelistas, sabem de fatos que um mentiroso ou forjador nunca conseguiria inventar, porque sabem de detalhes que apenas uma testemunha ocular que estava no lugar poderia saber. Agora vamos para a nossa quarta evidência, a jurisdição de Herodes Antipas.
Em Lucas capítulo 9, versículo 51, a gente vê que Jesus começou a trilhar seu caminho para Jerusalém, muito provavelmente pela última vez, à medida que o tempo de sua assunção se aproximava. Quando a gente chega ao capítulo 13, versículo 31, a gente vê um ocorrido onde os fariseus fazem um aviso a Jesus. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Temos aqui então os fariseus tentando assustar Jesus, dizendo que Herodes, o rei da Galileia, iria matá-lo. Porém, aqui existe um fato bem curioso. Se você pegar para seguir o relato, tudo indica que esse diálogo aconteceu fora da região da Galileia. Mas se foi fora da região da Galileia, então por que os fariseus estão falando isso se Herodes não tem jurisdição ali? Bom, o historiador judeu Flávio Josefo diz que Herodes também governava a região de Pérea, que ficava do outro lado do Rio Jordão. E olha só, tudo indica que é exatamente essa região onde esse diálogo de Jesus com os fariseus acontece. Se a gente comparar com os outros evangelhos, a gente vê que quando Jesus partiu da Galileia, ele foi para essa região para além do Jordão, que por mais que não seja citada nominalmente como Pérea pelos evangelistas, encaixa perfeitamente e explica a fala dos fariseus. E por que Herodes tinha jurisdição ali? Pelo fato deles estarem em Pérea para além do Jordão, e Herodes ser o governante naquela região também. A esse ponto, você já percebeu o quão preciso Lucas é em seus relatos e como ele acerta em todos os detalhes, mostrando o quão verídicos são suas escrituras. Agora eu vou te apresentar o renomado arqueólogo Sir William Ramsay, que era professor na faculdade de Oxford. Ele era considerado o maior especialista em sua época em relação à topografia, antiguidades e história da Ásia Menor. Inicialmente, ele era um cético ferrenho em relação ao cristianismo e determinou que iria pesquisar em campo e provar que os relatos de Lucas em seu evangelho não eram confiáveis e que haviam diversas invenções nele. Depois de muito estudar, para sua surpresa, ele viu que as suas pressuposições estavam completamente equivocadas, uma vez que comprovou e atestou que os relatos de Lucas eram historicamente precisos e confiáveis até os mínimos detalhes. Essa é uma das suas citações. Você pode pressionar as palavras de Lucas em um grau além de qualquer outro historiador e elas resistem o escrutínio mais aguçado e o tratamento mais duro, contanto que o crítico conheça o assunto e não vá além dos limites da ciência e da justiça. Ramsay diz aqui que os relatos de Lucas podem ser checados em um nível mais extremo que as palavras de qualquer outro historiador, e elas se provam históricas e precisas. Ramsay mais tarde se converteu ao cristianismo. Outro teólogo, Frederick F. Bruce, observa: se a confiabilidade de Lucas é comprovada em questões onde pode ser testada, é razoável considerá-lo um guia confiável em questões onde a verificação não é possível. Isso é sensacional e uma observação super interessante. Se Lucas acerta todos os detalhes que podemos hoje em dia verificar, como lugares, governantes e seus títulos, vegetação, política e cultura local, é totalmente razoável confiar da mesma forma nele em coisas que não podemos verificar diretamente, como, por exemplo, seu relato da ressurreição de Jesus, uma vez que Lucas nunca erra em seu relato. Nós cristãos sabemos de qualquer forma disso, pois acreditamos na inspiração das Escrituras Sagradas. Mas para céticos que não creem nisso, é importante frisar pontos assim. Lucas faz dezenas, se não centenas de observações que podem ser checadas e verificadas historicamente, e todas as provas que podem ser verificadas se mostraram verdadeiras. O relato de Lucas nunca foi provado errado, ele acerta todas as vezes em seus detalhes. Guarda essa informação. Tudo isso nos leva agora à nossa quinta evidência, o governador da Síria durante o nascimento de Jesus Cristo. Antes de eu começar a falar sobre essa evidência, eu quero abrir um rápido parênteses. Nesse ponto em específico, eu vou estar falando de datação. E como eu vou estar citando o nascimento de Jesus, eu não vou estar falando antes de Cristo e depois de Cristo, e sim antes da Era Comum e depois da Era Comum, que é uma outra nomenclatura que também usa como marco uma data aproximada do nascimento de Jesus. Eu vou estar usando essa nomenclatura especificamente nessa ocasião para que eu não fale que Jesus Cristo nasceu em 2 a.C., evitando qualquer confusão. Que fique claro, eu sou a favor que usemos antes de Cristo e depois de Cristo, e vou continuar usando isso. Eu vou estar usando essa forma alternativa agora só para evitar confusões. Continuando, eu estava falando sobre o governador da Síria durante o nascimento de Jesus. Lembra que no começo do vídeo eu estava falando sobre como Lucas lista precisamente os governantes de cada região? Ele menciona o recenseamento decretado por César Augusto e diz que esse primeiro recenseamento foi feito quando um homem chamado Quirino governava a Síria.
É importante prestar atenção aqui que ele faz questão de dizer que esse foi o primeiro recenseamento, porque ele sabe que houve mais um. Eu vou chegar lá já já. Agora, você pode se perguntar, por que exatamente eu estou falando desse governador da Síria? Bom, eu estou falando desse cara porque se não fosse pelo Evangelho de Lucas, a gente não teria ideia de quem governou a Síria do ano 4 antes da Era Comum até o ano 1 antes da Era Comum. Eu estou falando sério. A história e a arqueologia sabem exatamente quem governou a Síria nos anos antes e depois dessa época. Mas quando chega a esse período, Lucas é a nossa única fonte. Porém, alguns céticos posam um problema. O historiador judeu Flávio Josefo registra que Quirino foi o governador da Síria durante o ano 6 depois da Era Comum. Segundo Josefo, quando houve esse recenseamento, um homem chamado Judas, que era conhecido como Gaulionita ou Galileu, liderou uma revolta contra o censo e os impostos, alegando que isso seria a mesma coisa que escravidão. Então a pergunta é, quando que Quirino governou a Síria? Do período de 4 a 1 antes da Era Comum ou do período de 6 a 12 depois da Era Comum? Isso é um debate acadêmico tão grande que quando você vai pesquisar quem foi o governador da Síria nessa época, você vê que está em branco. Bom, por mais que os céticos tentem fazer isso parecer um grande problema, como se Lucas tivesse errado na sua cronologia, isso não é nem de longe um problema. E agora eu vou te mostrar por quê. A resposta é simples. Lucas sabe que houve um outro censo, no qual houve a revolta de Judas o Galileu. Vamos abrir em Atos capítulo 5, versículo 37, quando Lucas relata as palavras de Gamaliel, que diz: Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Isso é sensacional! Primeiramente, a gente tem aqui uma fonte mais antiga e muito mais próxima dos fatos que Josefo, Lucas, atestando o fato histórico da revolta de Judas o Galileu, mostrando mais uma vez a veracidade do relato de Lucas e consolidando ainda mais seus relatos como de testemunhas presentes nos fatos. Em segundo lugar, agora a gente entende por que Lucas faz questão de dizer em seu evangelho que o primeiro alistamento, ou recenseamento, foi feito no governo de Quirino, pois ele sabe que houve um segundo recenseamento. Para simplificar, Flávio Josefo diz que Quirino governou a Síria no ano 6 depois da Era Comum. Nessa época, houve um alistamento que causou a revolta de Judas, conhecido como o Galileu. Lucas também relata esse alistamento em Atos, mas em seu evangelho anteriormente sinaliza que houve um primeiro alistamento feito no governo de Quirino, que seria datado para aproximadamente de 4 a 1 antes da Era Comum. Josefo, ou qualquer outro historiador, não diz nada sobre essa época de 4 a 1 antes da Era Comum. Apenas Lucas. Agora dá uma olhada na sequência de governantes da Síria na época. Primeiro a gente tem Gaio Saturninos, que governou de 9 antes da Era Comum até 6 antes da Era Comum. Depois a gente tem Públio Varus, que governou de 6 antes da Era Comum até 4 antes da Era Comum. Aí a gente tem esse espaço entre 4 antes da Era Comum e 1 antes da Era Comum, onde os estudiosos debatem sobre quem foi o governador da Síria, apesar que a gente já sabe. Depois a gente tem Gaius Júlio César, que governou de 1 depois da Era Comum até 4 depois da Era Comum. Depois a gente tem Lúcio Saturninos, de 5 a 6 depois da Era Comum. E para terminar, a gente tem Quirino, que governou também no período de 6 a 12 depois da Era Comum na Síria. Para resumir isso tudo, a gente sabe por outras fontes históricas que Quirino era o governador da Síria no período entre 6 a 12 depois da Era Comum. Porém, nenhuma outra fonte histórica que a gente tem comenta conclusivamente sobre quem foi o governador no período entre 4 a 1 antes da Era Comum. Nenhuma fonte histórica, a não ser Lucas, o historiador que nunca errou ou cometeu imprecisões em nenhuma de suas observações nas escrituras. Aquele que a arqueologia e os estudiosos tiveram que admitir que estava correto inúmeras vezes. A resposta aqui é bem simples. Quirino governou 2 vezes na Síria. A primeira, de aproximadamente 4 até 1 antes da Era Comum, quando foi ordenado um alistamento universal pelo imperador romano Augusto César. Nesse período, houve o nascimento de Jesus Cristo. A segunda vez que ele governou foi de 6 a 12 depois da Era Comum, dessa vez ficando por mais tempo, quando foi ordenado um outro alistamento, esse que acabou culminando na revolta de Judas o Galileu, citado tanto por Lucas em Atos dos Apóstolos como por Josefo em Antiguidades Judaicas. Inclusive, é bem compreensível que Quirino tenha governado 2 vezes. A gente sabe, historicamente, que esse cara era considerado um herói de guerra no Império. Ele serviu em posições administrativas de autoridade e, pelo que parece, era o cara que Augusto César chamava para tomar conta de tarefas difíceis.
Ele era certamente uma figura militar muito respeitada pelo imperador. Agora eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Em 1764, uma pedra com inscrições foi achada em Tivoli, na Itália, e os estudiosos concluíram que era parte de uma sepultura de um certo alguém que foi governador da Síria 2 vezes durante o reinado de César Augusto. E tudo indica que essa pedra era parte da sepultura de Quirino. Infelizmente, essa pedra está incompleta, e o fragmento que a gente tem não contém um nome. Mas, na minha opinião, fica mais do que óbvio que isso pertencia à lápide de Quirino, uma vez que tudo se encaixa perfeitamente. Eu espero que você tenha gostado e entendido o quão preciso e confiável é o relato de Lucas num ponto de vista histórico e arqueológico, demonstrando para nós cristãos como as escrituras sagradas são perfeitas e inerrantes, porque são inspiradas e conduzidas por Deus. Da mesma forma, impressionando pela precisão até mesmo céticos e especialistas que investigam a Bíblia historicamente. Se você gosta de vídeos assim, explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também. Se você quiser ajudar e abençoar financeiramente esse canal, até para que eu possa fazer vídeos com mais frequência, ter mais estrutura e produção, e quem sabe até um dia poder fazer isso em tempo integral, se Deus quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor para essa chave Pix que está aqui na tela. Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, fica com Deus e até a próxima!